que é a condição do mundo e também da igreja. Mas eu creio que o Senhor não nos reuniu nesses dias aqui, aos seus pés, para que nós apenas contemplemos essas questões negativas. Muito mais do que isso, o Senhor tem nos reunido aqui para que nós venhamos ser despertados na nossa vocação celestial, ser despertados quanto ao nosso chamamento, nos posicionar como seu povo, sermos libertos de tudo aquilo que nos aprisiona, deixarmos de lado tudo aquilo que impede o nosso verdadeiro fluir em Cristo, romper todas as barreiras, todas as dificuldades, sejam elas exteriores, interiores, que têm impedido que nós vivamos de maneira digna o Evangelho de Cristo Jesus. Então, irmãos e irmãs, permita-me, nossa didática acerca desta palavra de hoje será muito simples. Nós vamos olhar um quadro baseado na vida de Elias, e se o Espírito permitir, nós queremos concluir isto fazendo uma aplicação prática em Hebreus capítulo 10. Então, deixe-me mostrar para vocês de maneira ilustrativa sobre a vida de Elias. Por quê? Porque Elias viveu um dos períodos mais obscuro, um período de trevas, de apostasia, de indiferença, um período de verdadeiro abandono a princípios espirituais. Se você vier comigo, primeiramente, por favor, em 1 Reis, capítulo 8, eu quero tomar um texto como ponto de partida, fazer um breve comentário, e depois fazer uma exposição sobre a vida de Elias, para que nós sejamos ajudados pelo Espírito Santo a aplicar, através da sua infinita sabedoria, da sua infinita luz, aquela realidade do tempo que Elias viveu com os nossos dias. Eu quero tomar esse texto aqui de 1 Reis, capítulo 8, versículo 11, apenas como um pano de fundo, para que nós tenhamos como que um pequeno facho de luz, mas que será suficiente para nos dar a ideia do que realmente representa esse tempo que Elias viveu. Porque o capítulo 8 aqui de 1 Reis vai nos mostrar aquele período em que Salomão constrói o templo, e você vê aqui a satisfação de Deus. Essa satisfação de Deus precisa ser vista mais como um testemunho daquilo que Ele almeja ter entre o seu povo. Aqui no versículo 11, embora seja apenas um versículo, mas ele retrata tudo isso para nós. Esse versículo 8 é como aqueles versículos que por si só já fala tudo. Você não precisa de ler muitos versículos, ele por si só tem força suficiente para abrir nossa mente e nos dar o verdadeiro vislumbre de toda a situação. Olha o que diz 1 Reis 8:11. E os sacerdotes não puderam permanecer para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera toda a casa. Então você se lembra quando Salomão translada a arca para dentro do templo que ele havia construído? Logo que a arca é colocada ali, diz que os sacerdotes, como diz o texto aqui, eles entraram para ministrar, porém eles não puderam permanecer, porque a glória do Senhor entrou naquela casa, como testemunho da presença e da satisfação de Deus. Como testemunho, o que Deus está nos dizendo? Ele está nos dizendo que é isto que Ele quer na sua casa. O seu desejo é que a sua glória entre, que a sua glória permaneça, que a sua glória tome todos os espaços deste corpo orgânico que é a igreja do Deus vivo. Aqui está o coração de Deus, exposto, escancarado para nós nesse versículo.
Porém, irmãos, quando vocês vão lendo, você sabe que Salomão, após a sua morte, seu filho Roboão reina. A Bíblia diz que nesse tempo houve a divisão do reino de Israel, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte foi constituído de 10 tribos, a capital era Samaria. O reino do sul ficou constituído com 2 tribos, Judá e Benjamim, e a capital, Jerusalém. E agora, se você segue lendo, você vai ver que o primeiro rei do reino do norte foi Jeroboão. Então, a partir do capítulo 13, você vai ver toda a história desses reis, de Jeroboão até Acabe. Escute isto: de Jeroboão até Acabe foram 62 anos. Não esqueça isto: 62 anos. E desde o capítulo 13, se você for ver aqui o Jeroboão, aí depois você vai ter Baasa, vários reis aqui. Cada um desses reis aqui pior do que o outro. Elã, Zinri, Onri. Se você chega aqui agora em Acabe, no capítulo 16 do livro de 1 Reis, vai dizer que Acabe foi o pior de todos esses reis. Porém, se você começar a estudar desde Jeroboão, se você começar a estudar cada um desses reis, você vai ver que era uma série, ou eles foram como que uma série de assassinos que assentaram no trono de Israel por 62 anos. O que você vai ver nesse período são os piores crimes, as piores barbaridades. Todo tipo de perversidade se cometeu nesse período, de apenas 62 anos. Era um matando o outro. Então, quando você pensa que o pior já tinha acontecido, surge Acabe. E a Bíblia diz que Acabe foi o pior de todos eles. E ainda, para coroar este reinado de perversidade, ele toma como mulher Jezabel, filha do rei dos Sidônios. Essa mulher foi descrita num grau elevadíssimo de perversidade, imoralidade e idolatria. Então aqui está um retrato do reinado de Acabe. E quando você vai lendo essas páginas, desde o capítulo 13, você vai lendo aqui lentamente, você vai ficando como que chocado, vendo Jeroboão, vendo Nadab, vendo Baasa, Elã, Zinri, Onri, Acabe. Você vai vendo esses reis, toda a sua maldade, perversidades, corrupções, idolatrias. Um tempo onde se sacrificavam crianças para a satisfação de deuses. Some-se tudo isso, irmãos, ao retrato que nós temos do estado de degradação moral e espiritual de Israel. Se você não entender isso, você não pode compreender o capítulo 17, o versículo 1. Porque o capítulo 17, o versículo 1 aqui de 1 Reis, inicia assim: então Elias. Nós temos uma mania de ler a Bíblia e não contemplar a palavra de Deus. Podemos ler a Bíblia de maneira literária e não tocar a revelação da palavra de Deus. Eu creio que de maneira literária, e não estou dizendo que isso está errado, nós podemos ler a Bíblia muitas e muitas vezes, mas se você passar a examiná-la de maneira mais contemplativa, você vai ver que talvez alguns pequenos livros da Bíblia pode se demorar até anos. Veja, inicia assim o capítulo 17, eu não sei se é assim que está na sua Bíblia, porém na minha Bíblia, Reina Valera, está assim: então Elias. Ninguém sabe quem é Elias. A única coisa que sabemos é que ele era de Tisbé. Se você estudar sobre Tisbé, eu creio que você deve ter a mesma frustração que eu tive. Você vai encontrar muita coisa. Os estudiosos se debruçaram sobre Tisbé,
Sabe qual a conclusão que eles chegaram? É que esta era uma região, uma aldeia perto de Gileade, e só isso.